Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui, enquanto eu estava com contagem regressiva, minha câmera caiu aqui, tive que remontar tudo. É as coisas que acontecem. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras, microfones, para bater um papo sobre arte, sobre cultura. E hoje, um livro muito legal que me foi passado pelo pessoal da LC, sempre o pessoal da LC colaborando muito com a gente. Eu gostei muito quando eu recebi o material e batendo um papo com a Ana, já uma pessoa super simpática, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super agradável. Ana, primeiro, obrigado por estar com a gente aqui no Café Cultural, nessa edição. Imagina, eu quero começar. Imagina, eu quero começar como eu começo sempre. Eu quero saber o seguinte: quem é Ana Paula de Abreu por Ana Paula de Abreu? Então, eu sou escritora, né? Eu tenho 2 filhos também. O meu primeiro livro eu lancei 10 anos atrás. Já estou um tempinho aí nesse mercado, né? Que legal. E ano passado, em outubro, lancei o Cabelo de Estrelas, que a gente vai conversar, né? Dele um pouquinho hoje. Mas são 14 livros aí nesse meio tempo. Né? Gente, menina não para, pegou gosto pela coisa. Peguei o gosto pela coisa. É uma terapia também, né? Sem dúvida. A gente sempre começa escrevendo como um hobby, né? Porque não é uma profissão assim que a gente, né, termina a escola, agora eu vou ser escritor, né? É uma caminhada. Então, eu comecei como um hobby, né? Tinha outras eu tive uma empresa, né, antes. E aí, depois, comecei a ficar focando só nos livros, e aí foi um trabalho de estudo, foquei na literatura infantil, fiz curso, enfim, né? Muito bom. E por que literatura infantil, Ana? O que te levou a escrever para crianças, adolescentes? Por que esse público? Então, eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, na verdade, né? Essa coisa porque todo mundo tem esse lado criança, mas às vezes a gente vai, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai deixando ele ali de lado, e às vezes até bem lá escondido, né? E eu sempre tive essa coisa da curiosidade, né? Da imaginação, de inventar história. Então, desde sempre, né? Eu sempre comecei a escrever para crianças e nunca tive um outro, né? Nunca consegui, até já tentei escrever livros para adolescente, adulto, mas não é o meu perfil, sabe? O negócio é que na verdade, você quer saber? Eu acho que, claro, a literatura ela tem a sua faixa, ela tem seu público. Mas, gente, não é porque a gente cresceu, não é porque está ficando velho que não pode ler livro para criança. Eu acho uma delícia ler livro infantil. Eu acho assim, é muito bom a gente poder lembrar que nós temos uma criança aqui dentro, né? E ler de vez em quando alguma coisa que... mas é mais, entre muitas aspas, por favor, é bobo, é simples. Não é, gente. Tem que ler com outros olhos. Nós, adultos, quando vamos ler um livro infantil, tem que ser com outros olhos. Exatamente. E assim, a gente fala, né, literatura infantil, mas na verdade é literatura, como você falou, para todas as idades, né? Inclusive, eu trabalho os meus livros, né, com adultos também, né? Em oficinas, workshops, a gente pega esse livro, por exemplo, do cabelo, ele pode ser lido para qualquer idade, né? Não é um livro só infantil, né? Pode ser lido por qualquer idade. Eu acho que isso, assim, às vezes a gente acaba menosprezando um pouco a literatura infantil, né? Como você falou. É o seguinte, a gente tem que tirar um pouco de preconceitos, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se enchendo de preconceitos, vai ficar, não, eu não posso mais ler literatura infantil, eu tenho que ler romances, mas, gente, para com isso, se abre um pouco. É verdade, eu também acho, quanto mais a gente for eclético, né, e ver sobre coisas diferentes, mais a gente aprende, mais a gente amplia o nosso olhar, né, porque é isso também, pegar um livro infantil é você conseguir de novo, né, ter aquele olhar para outro, né, um olhar diferente, às vezes, sobre as mesmas coisas, que a criança tem muito isso, né, ressignificar as coisas simples, né, de ver possibilidades onde, às vezes, a gente não vê mais, né, então, eu acho que isso é bem interessante, assim. Não, e você tem que escrever, eu acho que com cuidado maior, quando você está escrevendo para crianças, né? Você tem que pensar que a imaginação delas está assim, a 5.000 por hora, né? Então você não pode tolher
essa criatividade, essa imaginação da criança. Você tem que, ao contrário, a literatura tem que estimular, você tem que ser clara na sua narrativa, mas, e ao mesmo tempo, dar espaço para a criança imaginar da forma como ela quiser. Exatamente. É isso que é uma dos fatores, assim, né, que qualificam um livro de literatura, é esse, né? Você dá espaço para o leitor, né? Exatamente isso, assim, você não precisa fazer aquela historinha toda pronta, com o final todo fechadinho, não. O interessante é justamente você deixar o espaço para ele imaginar, para ele criar a sua própria história em cima daquela que está ali, né? E não tem limite, né, Ana? Eu acho o seguinte, a pessoa estava andando com os pés no céu. Deixa a criança, deixa andar com o pé no céu. Não tem... Qual o problema? Qual o problema de criar umas coisas impossíveis e deixar a nossa mente voar? Exatamente. Isso que eu acho, por isso também que eu estou tão apaixonada por esse universo infantil, porque é um universo que você pode escrever sobre tudo, né? Ele é muito amplo, posso imaginar qualquer coisa, assim. Então, é isso que é muito interessante, assim. Agora, você como mãe, inclusive, as crianças mudaram muito, né? Da nossa época como criança para as crianças de hoje. Elas são muito mais ligadas, muito mais antenadas, muito mais questionadoras, eu diria, de tudo. Assim, os livros que nós líamos, primeiro que não tinha tanto livro infantil, eu sou um tanto quanto mais velho que você, mas não tinha tanto livro infantil para criança. Hoje em dia você encontra muito, mas as crianças estão mais... Você precisa ter mais respeito pelas crianças também. Não é só escrever qualquer coisa. Eu acho que a imaginação, a criatividade, não resta dúvida, mas o respeito à criança atual, essa criança muito mais dinâmica, muito mais energizada, também tem que transparecer na literatura, né? Ah, com certeza. Eles estão muito à frente, né? E eles têm, como você falou, são muitos estímulos hoje também, né? Eles estão ligados em tudo. Então, isso também é um fator que a gente tem que considerar, né? Eu tenho que me colocar dentro, né, nesse olhar da criança, do que ela quer também ler hoje, né? Porque tem mudado bastante também os próprios assuntos, né, dos livros, porque a gente vai tendo que se adaptar ao que elas estão, ao mundo delas de hoje também, né? Claro que é legal sempre a gente resgatar o universo da infância, né, tradicional, mas a gente também vai colocando elementos que tem a ver com a nossa sociedade de hoje, né? Que mudou muito. Nossa, nem fala, nem fala. E impacta a criança, né? Eu acho que não tem como. Você falou, a sociedade mudou, as relações mudaram e as crianças mudaram. O ensino mudou. Você não pode mais achar que o sítio do Pica-Pau Amarelo é eterno. Não é mais. É uma questão também do tempo, né? Eles têm hoje muito diferente do nosso, né? Que hoje tudo é muito rápido e eles também querem uma coisa que seja dinâmica e tudo tem que, né? A gente não é mais o nosso tempo, né? Assim, eu vejo muito isso, assim, até nas crianças pequenas tem isso. Elas não têm, no começo, assim, quando você pega um livro para crianças que não estão acostumadas, né? Com a leitura, assim, diária. Elas ficam meio assim, sabe, já agoniadas, porque, claro, né, depois quando você vai passando e vai contando, elas ficam hipnotizadas. Mas elas ficam no começo com aquela ansiedade, né? Porque no celular é tudo muito rápido, né? Nossa, as imagens são muito rápidas, é tudo muito rápido. E eu acho que por isso que é importante também a gente trazer o livro, né, para essa rotina da criança, porque, né, hoje, assim, eu acho que é importante que eles voltem a ter esse tempo de qualidade, de saber apreciar, né, de conseguir ver uma imagem e ver o que existe por trás daquela, né, daquela ilustração, a história que ela conta, porque também hoje vem tudo muito pronto, né? Os aplicativos, vem tudo muito pronto, né? Só clica ali e já aparece outra coisa e tal, e né, ela não tem essa coisa da criação, né, que o livro proporciona, né, de você poder ali numa imagem criar muitas outras coisas, né, de enxergar além. E a imagem, a ilustração, o desenho no livro infantil, ele não é simplesmente uma representação em cores do que está escrito.
Você tem que contar, praticamente você conta uma outra história, né? Exatamente. Você tem que a ilustração, ela continua a história. Você não adianta falar, o coelhinho andou em cima do muro. Não adianta você botar uma imagem de um coelho em cima do muro. Ela já leu aquilo, obrigado, ela não quer mais. Isso. Você tem que antigamente era mais assim, né? Hoje em dia a ilustração ela está muito além. Né? Por isso que eu também gosto de trabalhar com os ilustradores, né? Porque daí eu faço toda essa seleção e trabalho junto com eles durante todo o processo, porque é justamente o que você falou, né? Ele não basta ser um bom desenhista, né? Porque tem muita gente que comete esse erro no começo, quem está escrevendo livro infantil, assim, no começo, vou pedir para o meu vizinho que sabe desenhar para ele ilustrar o livro, né? Isso aí eu vejo muito. E não, né? Não é só saber desenhar, você tem que interpretar aquela história e criar outros elementos, né? Além, né? Porque hoje em dia, inclusive, a gente tem muitos livros que são só imagem, né? Livros infantis que você só tem imagem, nem tem texto, né? E através da imagem, a criança vai contando a história dela. Então, a ilustração mudou bastante, né? Da nossa época, assim, para agora. Nossa, tem muito mais elementos, né? Muito mais... estilos muito mais também, pensada, né? Estilos de traço do desenho, da ilustração também, né? Acho que você como autora do texto, você tem que se preocupar também isso. Eu vou querer uma ilustração mais tradicional, aquela que... Ou você quer uma coisa mais dinâmica, você quer uma coisa mais rabiscada, não sei, eu não entendo muito de ilustração. Não, mas é justo isso, assim, eu vou muito pelo estilo do texto que eu estou escrevendo, né? Esse texto do cabelo, por exemplo, como era um texto mais delicado, mais um assunto mais sensível, eu fui para a aquarela, que ela traz essa coisa, né, da delicadeza, são traços mais suaves, né? Mas aí eu vou muito também com... vou escrever uma história para crianças bem pequenas, então vou usar mais cores, texturas diferentes, né? Então, isso tudo eu vou analisando para escolher o ilustrador para cada livro. Que legal, tipo de traço, que vai combinar mais com o texto. Ou seja, ser escritor não é só saber escrever bem, né? Você tem que ter você tem que pensar no livro como um todo. Isso, por isso que eu digo que às vezes a pessoa, mas você só escreve, eu falo, só. Mas não é. Ou às vezes as pessoas, traz o teu livrinho, né? Isso aí dá uma raiva pra gente. Porque tem essa coisa do número de páginas, né? Tem a coisa do número de páginas também. Para você fazer aqui 30 páginas, você vai levar, às vezes, 6 meses. Porque é o trabalho da escrita, é selecionar o ilustrador, depois a diagramação do livro, eu faço tudo também junto com a diagramadora. Qual é a fonte que eu vou escolher, né? Se eu vou trabalhar com crianças pequenas, eu tenho que colocar uma fonte em caixa alta, que elas estão aprendendo a ler. Então, é uma série de coisas que tem que ser pensadas, né? Não é só você entregar ali uma história no Word e pronto, né? E vira, são várias pessoas trabalhando juntas, né? Conta um pouquinho pra gente agora. Eu quero que você comece a contar a história do Cabelo de Estrelas antes do livro. Pelo que eu li do outro material, tem uma historinha antes do livro do Cabelo, né? De experiência tua. Isso, então, nessa época eu estava fazendo um trabalho, né, voluntário no hospital aqui de Blumenau, né, sou daqui, e na área da oncologia, né, na verdade foi assim, eu tinha deixado os meus livros com a pedagogia, ela era minha amiga, a pedagoga do hospital, e ela tinha meus livros lá, que se chama uma pequena biblioteca, né, e uma das pacientes que estava, né, da oncologia, ela leu a história, e como ela viu que eu era daqui, né, ela falou, eu queria conhecer a autora. E aí a pedagoga me chamou. E eu fui lá, comecei a contar história para as crianças daí semanalmente, né? Levava os livros. Uma delícia de trabalho, né? Botava toda aquela roupa, né? Porque eles têm toda uma questão, né? De que sim. Né? Não pode entrar com nada, enfim. E isso me fez pensar, né? Por que não ter uma história com uma protagonista que estivesse passando por isso também? Né? Foi assim que surgiu a ideia do livro Cabelo de Estrelas. Né? Muito legal, muito legal. É muito gostoso, né? Você poder apresentar, não somente poder apresentar o teu trabalho, mas apresentar dessa forma, quer dizer, ajudando crianças, principalmente, a passar por um período tão complicado, tão difícil para elas, né? Onde pode afetar, vai afetar a vida delas para sempre, mas você tornar um pouquinho mais leve, né? Ter momentos onde elas possam falar, olha, você está passando por um problema, sem dúvida, mas não perde a imaginação.
não perde a esperança. Isso é muito bom, isso é muito por isso gostoso. que eu trago essa questão ali, né? Porque ela se vê ali no livro com o cabelo de sereia, né? Com o cabelo de estrela, com o cabelo de flor. Para que tenha essa imaginação. Não é porque a criança está ali num quarto de hospital que ela parou de imaginar, né? Pelo contrário, ela continua sendo criança, né? Claro, Ela precisa disso, né? Até para ter força para passar por ela precisa imaginar né? O cabelo de flores, o cabelo de sereia, né? Então, essa parte do lúdico é bem importante, né? De que elas continuam sendo crianças, mesmo estando ali hospitalizadas, né? Então, o livro traz isso, essa parte da imaginação, de criar, né? E mesmo, por mais que ela esteja doente, ela tá ali, a cabeça dela tá mil, né? Pensando. Claro. Não, muito legal, muito legal. E, fazendo o link com a nossa conversa anterior, como é que foi escolher a ilustradora para esse livro? Teve uma questão especial? Teve alguma coisa diferente que você queria nesse livro? Então, eu já tinha trabalhado, né, com a Ana Card, uma ilustradora de São Paulo, eu já tinha trabalhado com ela em outros livros, e ela tem esse traço, né, muito delicado, e como a gente já tinha também essa afinidade, né, porque ela tem muito isso também, né, porque eu quando eu escrevo, eu já vou imaginando, só que como eu não sei desenhar nada, né? Somos dois. Nada, só bonequinho, palito e deu. E aí lá. ela consegue captar, ela já tinha tido a experiência com ela, e ela consegue captar e fazer isso que você falou de além, né? De colocar outros elementos, né? Dentro da história, o que é bem interessante. Então, por isso que eu escolhi de novo trabalhar com ela nesse livro. Muito legal, muito legal. Agora, deixa eu te perguntar. Esse livro, você levou para essas crianças? Você levou o Cabelo de Estrelas para essa tua amiga pedagoga? Você chegou a fazer leitura do Cabelo de Estrelas para essas crianças? Levei, claro, eu levei Como o que livro. foi? Como que foi? Foi muito legal, né? Porque elas se identificam na personagem. É muito interessante isso, né? Serve até como um alento, assim, olha, tem mais, né? Até para ela ver que tem mais gente passando por isso também, né? Ela não tá sozinha ali, né? Então, acho que essa é a parte principal, assim, de ela ver que, olha, alguém escreveu sobre isso, né? Então, tem outras crianças nessa situação, é um tempo difícil, mas vai passar, né? O livro traz essa coisa, muita mensagem de esperança, né? Ele, em nenhum momento ele traz a palavra câncer, né? Ele vai só mostrando, né, pelo cabelo, né? Depois que ela se vê com o cabelo de esperança, que daí não tenha, que ela tá careca, né? Mas ele não traz a palavra, né? Ele vai que a gente tem que ter também um limiar ali, né? Porque né, para conversar com a criança sobre assuntos difíceis. Eu gosto bastante de escrever sobre assuntos assim delicados, porque às vezes a gente não sabe até como falar, como abrir a conversa, né? Eu tenho vários livros assim com assuntos. Que legal. Agora a gente fez um livro, até eu e a Ana Cárdia juntas, que é só de imagem, né? Quer dizer, eu fiz um roteiro que é sobre as guerras, né? Então ele é só de imagem. Para abrir para essas conversas difíceis, porque a gente faz muito isso, nós adultos, né? A gente acaba achando que não vou entrar nesse assunto porque ela não vai conseguir compreender, e às vezes isso acaba gerando uma ansiedade, um medo na criança, porque ela vê que está acontecendo alguma coisa, né? Às vezes até algum familiar que está passando por uma situação de doença, né? Ela vê que está acontecendo alguma coisa, ela vê as mudanças na pessoa, ela vê, só que ninguém fala com ela sobre aquilo. Então ela começa a imaginar os piores cenários, né? Então por que não conversar, né, sobre aquilo que está acontecendo? Né? Por que não? Com o livro ele faz isso, né? É uma ferramenta para que você consiga abrir esse diálogo, né? Para esses assuntos mais difíceis, assim. Isso é o que eu acho bem interessante da literatura, né? Ela é acessível, é barato e você consegue. E até porque assim, o livro né? Tem às vezes eu vejo assim nas escolas, mas eu vou contar uma história, né? Que é sobre o câncer. Mas é um livro que a gente mas ainda tem muito isso, sabe? Tem bastante isso. As pessoas ficam, às vezes, com receio, né? Mas primeiro que, dependendo da idade, a criança vai ver, o meu filho, por exemplo, o meu pequenininho vai fazer 4, né? Ele olhou e aí ele... por que ela tá sem cabelo? Primeiro que eles, né? Dependendo da idade, ele não consegue. E aí eu expliquei, porque ela né, tava doente, tomou um remédio, caiu o cabelo e tal.
Então, cada faixa etária vai entender do seu jeito, claro, né? Com aquilo que ela tem, com a faixa de desenvolvimento cognitivo dela, né? Mas não quer dizer que eu não possa ler para uma criança de 3, 4 anos também. Ela vai interpretar da maneira dela, né? Até é um assunto que né? Por exemplo, o meu filho, às vezes eles veem as coisas diferentes da gente, né? Por exemplo, ele tem um E eles amiguinho nos ensinam muito também, né? Isso. Mas para tu ver como eu acho assim importante a gente falar, o meu filho na escolinha dele tem um menininho que tem autismo, né? Tá dentro do espectro autista. E ele falou assim, e o meu filho fala pelos cotovelos, né? E aí ele falou: ai, mamãe, eu não sou amigo dele porque ele nunca responde as coisas que eu falo, ele não quer ser meu amigo, sabe? Aí eu falei: filho, mas, né? Eu já sabia da decisão, eu falei: filho, mas não, talvez não é que ele não queira falar com você, talvez ele não consiga se expressar do jeito que você quer, né? Então você mostra o brinquedo para ele, você fala. Então, assim, né? A criança ela tem às vezes outra percepção, né? No caso dele, ele não quer ser meu amigo, ele não me responde, né? Mas ele não, né? Então, assim, ele não. Aí vai dizer: a criança está fazendo bullying. Ele não entendeu, né? Na cabeça dele era ele o precisa contrário entender, até. ele precisa entender Entende? a situação. Exato, Perfeito. então é isso que eu acho que é importante, entende? A gente falar sobre essas, porque isso aqui, ela tá sem o cabelo, mas pode ter uma criança na sala que tem uma cicatriz que não gosta, ou que tem um outro problema, tem, né? Na sala da minha filha, tem meninas que usam, tem uma menina que usa, por exemplo, um aparelho auditivo, tem uma outra menina, né? Então, são coisas que às vezes incomodam as crianças, que são aparentes, e que também podem ser conversadas num livro desse. Né? A gente não precisa falar só sobre a doença, sobre o câncer. A gente pode abrir isso aqui para um monte de coisa. Eu acho que isso é legal do livro, né? Que ele vai, dependendo do jeito que você trabalha ele, você pode falar sobre um monte de coisa. Eu acho que tem esses dois lados, Ana. Esse que você falou, perfeito, do livro poder apresentar questões para as crianças. E às vezes são questões que você falou, eles ouvem, de repente ouviram falar de uma guerra. Está tendo uma guerra, mas como? O que é uma guerra? Qual o problema? Então, às vezes, uma história sobre guerra consegue fazer com que eles entendam o significado. E por um outro lado, para as próprias crianças, usando o exemplo do cabelo de estrelas, para as crianças que estão passando por esse problema, não sentirem vergonha. Porque às vezes elas falam o seguinte: não, mas esse problema sou eu que tenho o problema. Não, esse problema, olha, está num livro, esse livro todo mundo vai ler, não é vergonha nenhuma, acontece. Aconteceu com você, mas veja como você pode se colocar no mundo. Quer dizer, para as próprias crianças não terem vergonha daquilo que está passando com elas. Essa função é fantástica. Porque ela, né, entender que faz parte daquele processo ali, né, da cura dela, enfim, do tratamento, mas que é isso, aquilo não define ela, né? E é isso, e aí no meio disso tudo, eu conheci o projeto da bonequinha Esperança, que ela aparece no livro, né? Que é de uma mãe, é uma mãe que estava com uma filha com câncer, que fez as bonequinhas, né, para ajudar no tratamento. Enfim, aí até a bonequinha ela aparece dentro do livro, é um projeto que legal. social. E aí a gente doou, né, as bonequinhas, o livro para as crianças, enfim, para ter essa questão de tirar o turbantezinho, né? Porque tudo é uma maneira, né, de você ter um conforto ali, né? Tem uma bonequinha também, né, que tem o que também usa turbante, né? Olha que fofo e tal. Então, tudo é uma identificação com ela também, eu acho que... É bem isso, eu acho que é mostrar para essas crianças que não é vergonha nenhuma. Aconteceu, sabe? E a gente tem um olhar para elas, a gente tem um olhar de carinho, um olhar de acolhimento, para as crianças que não estão passando com isso, para poderem entender, olha, o teu amiguinho, o teu coleguinha pode passar por isso, e como que você deve se comportar. Exato, até às vezes a criança, porque é muito difícil hoje uma criança que não tenha pelo menos algum parente que teve um câncer, né? E às vezes a criança teve e não tinha entendido o que era também, né? E dentro da história ela vai conseguir entender, por isso que ela não tinha cabelo, olha, né? Então é muito amplo, assim, né? Que dá para fazer com a história. Assim. Não, e é fantástico. Por isso que eu falo, a literatura infantil ela tem uma função muito maior do que a gente pode imaginar. Eu acho que é uma literatura, sem dúvida alguma, que
temos que ler com outros olhos, tem que ver a função social dessa literatura, sabe, o papel que esse livro desempenha para o público infantil que está passando pelo problema, e para nós adultos, para a gente saber lidar com isso. Porque não vem falar que é só criança, não. Os adultos têm um problema enorme em lidar com essas situações. Com certeza. Sabe? Se você tem na tua família alguém, sabe? Mas eu não sei como contar. Gente, conta como se tivesse uma unha encravada. Mas é muito pior que uma unha encravada. É muito pior, mas tenha certeza, se a gente conversar, a gente passa por isso. Exatamente. E os adultos, como você falou, a gente também passa por isso, né? Os adultos, só que a gente é mais estimulado no sentido de que, não tô me incomodando, né? Mas a mulher, principalmente, né? Quando perde o cabelo, maquilha, nossa, a gente fica muito, né? Porque é uma representação, o cabelo, né? É importante pra gente. Mas a gente finge, às vezes, né? Que, né? Tudo bem, bota tudo. Aqui a criança, não, né? Ela é mais... ela é mais, né, autêntica, ela não tem esse medo, então ela já fala na hora. A gente acaba escondendo muito e a gente acaba escondendo depois da criança isso também. Exato. A gente tem essa e aí mania, dificulta. Assim. E aí, assim, eu acho que hoje em dia, como você falou, é difícil encontrar uma família que não tenha alguém que tenha passado ou que está passando por esse problema. Muito difícil. E esconder é o pior dos remédios. Não, e outra coisa, né? Daí se você não fala, às vezes um amiguinho vai falar, ela vai ver na internet uma coisa muito pior, às vezes, né? Uma imagem, alguma coisa que ela vai... E ela nem vai te perguntar, porque ela sabe que você não está falando sobre isso. Exato. Né? Então ela vai ficar ali, vai ser muito pior do que você conversar, ler a história, né? Dentro daquilo que ela tá... Dentro da faixa etária, né, de cada um, você vai conversando do jeito que você vai vendo, que ela vai compreendendo ali a narrativa. A gente tem muita vergonha, né, Ana? A gente tem vergonha de tudo nesse mundo. É melhor não falar, é melhor não contar. A gente esconde muito, esconder. Né? O adulto tem muito isso, né? O adulto tem muito, não vou falar para a criança, não, vamos poupar, né? Claro que você não vai abrir e falar, você não é, mas você pode sim conversar sobre vários temas difíceis, né? Hoje em dia a gente tem muito livro infantil sobre tudo, né? Sobre morte, sobre os temas mais, né? E o câncer não é uma coisa que em uma semana passa. Eu vou esconder daqui, em uma semana não tenho mais. Exato. Não, gente, são anos. É um processo, né? São anos. São meses. Exatamente. São anos. E depois tem a questão de como que a própria pessoa se sente. E você a pessoa esconder, ela está criando um novo câncer dentro dela. Tenho certeza disso. Sabe? Quando a pessoa consegue falar, consegue se expressar, consegue se relacionar, significa que metade do tratamento foi. A outra metade, deixa que a quimioterapia faz o serviço dela. Mas tem pessoas que preferem ficar reclusas, né? Nem vou sair, vou ficar em casa. E é isso que tu falou, né? Acaba gerando um outro problema, né? Porque a gente sabe também que o nosso emocional conta muito no tratamento de qualquer doença, né? Se eu já estiver em casa, em depressão e pensando, né? Agora, se eu conversar, a gente sempre quando você já, né, conversa, você já vê outra pessoa que passou pela mesma coisa, né? Que já vai né? Isso, só essa questão de ter alguém que você sabe que passou por aquilo já é muito legal, né? De ter um grupo, muitas vezes, hoje em dia tem vários grupos, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um grupo só de mulheres que passaram, né, por câncer de mama, e tem vários grupos. Então, eu acho que você se sente muito mais confortada do que você passando por isso sozinha, né? Passar sozinho por nada, viu? Por nada se deve passar sozinho, por absolutamente nada, viu? Verdade. A gente tem que estar. Me conta uma coisa. Onde que as pessoas acham o Cabelo de Estrelas e os teus outros 5.319 livros? Você pode encontrar na Amazon, né? Se eu colocar lá Ana Paula de Abreu ou então Cabelo de Estrelas, né? Aí vão aparecer lá os meus livros. O livro é da editora Troia. Até é engraçado que quando eu fiz o livro, ele foi um projeto muito pessoal meu, né? Eu até não pensei, eu nem tinha mostrado para a editora, porque eu pensei, eu tô fazendo para mim porque eu quero, sabe? Eu quero que essa mensagem passe.
Inclusive, a primeira edição, ele foi... a primeira impressão foi patrocinada até por uma empresa de uma confecção infantil daqui. Que legal. E aí, porque eu não tinha nem mostrado para o editor. E aí, depois que ela viu, né, ela falou, não, eu quero o livro. Até o livro foi selecionado nos editais e tal, de Belo Horizonte, agora para toda... Que show, que legal, que legal. Mas, né, no começo eu achei também... Até eu tive um certo, né... Pensei assim, é um assunto específico, talvez não seja tão comercial, né, e pelo contrário. Imagina. Mas na Amazon tem no meu site também, que é anapaladeabreu.com.br. Isso que eu ia perguntar agora. Troinha. Isso que eu ia perguntar, onde que as pessoas encontram Ana Paula de Abreu para te conhecer, trocar ideias, querer conhecer tua história, querer te dar sugestão de textos. Pode dar, eu adoro. No meu site no site da editora, a Troinha é editora, né? Uma editora de São Paulo. E, enfim, tem meu Instagram, que é Ana Abreu Escritora, que ali eu falo sobre um monte de coisa, porque daí eu sou da área da psicologia, né? Então, eu fiz a faculdade, e aí fiz as pós em neurociência, desenvolvimento infantil, então sempre fui muito estudando essa parte do desenvolvimento infantil e tudo. É por isso que eu me interesso por esses assuntos, né? Os temas difíceis, enfim. Cada escritor, claro, vai puxar para o seu, né? Do jeito que ele vê o mundo, né? O meu jeito é esse, então eu vou falando desses temas que eu gosto, que eu acredito que vão dar boas histórias, assim. E o próximo livro, qual vai ser? Próximo livro, que eu tenho esse da guerra, que ainda não está bem finalizado, e tem um livro que vai ser lançado agora, que é A Noite Chegou, que é um livro bem diferente, ele é engraçado, que é sobre as crianças que têm medo de escuro, né? Um livro para crianças menores, e daí ele traz assim, o que os monstros estão fazendo? Eles estão fazendo tudo outras coisas, né? Eles mudaram de profissão. Então, o que será que eles estão fazendo à noite? Né? Então, ele é bem engraçado, assim. E é bem diferente do Cabelo, né? Uma outra pegada. Mas eu acho que as crianças vão se divertir. É bom também, né? Dá uma variada. Eles vão se divertir, Ele foi todo feito com massinha de modelar, esse ali. Ele é bem interessante, sim. É um ilustrador argentino que só trabalha com massinha, né? Então, todos os personagens são tudo com massinha. Um livro, assim, que demorou bastante, né? Porque, imagina, é bem artesanal, né? Sim. Mas é muito legal. Ou seja, você tem volta aqui no Café Cultural programada já, então, quando sair esse teu novo livro? Você já vai voltar? Ai, que bom, obrigada. Vai ser um prazer. Posso mostrar só a capa do cabelo aqui? Deve, por favor. Vou mostrar ele aqui dentro. Aqui, né, os cabelos diferentes, cabelo de sereia, né, cabelo de algodão, de flores. Muito legal. Não, Ana, é apaixonante. Esse teu livro, olha, essa tua ideia, essa tua proposta, apaixonante, necessária. E, ó, você tá de parabéns, menina. Não pare de escrever. Bem feliz. Adorei ter participado e com certeza voltarei, né? Se for chamado, estarei aqui com prazer. Não precisa nem chamar. Você tem porta aberta aqui. Quando tiver coisa para falar, para conversar, só chama assim, fala, quero bater papo. E aí você volta e bate papo com a gente. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigado. E a vocês que assistiram mais essa edição do Café Cultural, meu muito obrigado, meu abraço. A gente volta logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso e agradável como foi esse com a Ana. Aninha, obrigado, grande abraço. Imagina, eu que agradeço. Tchau.